Boa noite, Eliane. E prontinha para mais uma live. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live é muito especial. Ela é sobre... Vou pegar o papelzinho aqui, minha colinha. Ela é sobre a identidade e a prosperidade. O que será que a identidade tem a ver com a prosperidade? Na semana passada nós fizemos 2 caixinhas. Eu não consegui ver de todo mundo as respostas, mas algumas que eu vi, havia muitas perguntas sobre como organizar algumas áreas da vida, né? E a principal delas é a financeira. Então hoje nós vamos falar disso, né? Às vezes, alguma área da nossa vida, ela fica travada. Às vezes, né, quem tem aí quadros de ansiedade, quem tem dificuldades nos relacionamentos, problema de saúde, problema financeiro, dificuldade com a profissão, né? Às vezes não está na profissão que desejava, não está com o salário que desejava, às vezes é desemprego, né? Então, há muitas situações aí ligadas às áreas da nossa vida. A prosperidade, né, eu sempre digo para vocês que prosperidade não está ligado só a dinheiro, é também ao dinheiro. Mas prosperidade é você ir bem, ter abundância em todas as áreas da sua vida. Ter saúde, ter bons relacionamentos, lidar bem com as suas emoções, ter um bom trabalho, um bom salário, né? Então, todas essas coisas fazem parte da nossa abundância. E o que tem a ver a identidade com isso? Então, eu vou explicar para vocês hoje a identidade de uma forma bem legal, né? Eu gosto muito do conteúdo, esse conteúdo de hoje, ele é do Pablo Marçal. Eu gosto muito desse conteúdo, da forma que esse conteúdo é organizado. Então, da forma que eu for colocando para vocês, vocês vão entendendo por que a vida de vocês não está bem. Por que a nossa vida, nós em alguns aspectos, nós não estamos indo bem. Sempre, né, tem um aspecto que a gente está deixando a desejar. Então, vocês vão entender agora, vão compreender bem por quê. Então, muitas vezes, às vezes as pessoas falam mais da questão financeira, elas querem prosperar, elas querem ir bem no dinheiro, mas o dinheiro a gente precisa, o dinheiro é talvez uma das últimas coisas que a gente vai fazer uma mudança nele. Por quê? Porque a gente precisa organizar a nossa casa, né? A gente precisa estar no lugar para que a gente possa ir bem em outros aspectos. Então, eu gosto muito da forma com que o Pablo Marçal, ele coloca a identidade. Então, a identidade, ela tem 7 camadas. E nós precisamos olhar para essas camadas antes da gente buscar a prosperidade. E agora, na medida que eu for falando, vocês já vão identificando aonde é que está a dificuldade de vocês. Aonde é que vocês estão precisando investir para que a prosperidade possa fluir na vida de vocês, na área que vocês desejar. É nos relacionamentos, é no dinheiro, é na saúde, é na profissão, aonde é que está precisando fluir na vida de vocês. E vocês vão começar a entender isso. Então, a identidade, essa identidade que o Pablo Marçal traz, ela tem 7 camadas. Quais são essas 7 camadas? Às vezes a gente não consegue estar bem nas 7, mas a gente precisa ir organizando elas. Então, a primeira camada que ele coloca é a camada do projeto. Então, nós somos um projeto de Deus, né? Quem eu sou um projeto de Deus. E o que Deus falou sobre mim está falado. O que Deus falou sobre mim? Ele disse lá em Gênesis, né? Gênesis 1, acho que 26 ou 27, ele disse que eu fui feita à sua imagem e semelhança para que eu prospere, para que eu comande aquilo que foi criado antes de mim. Ou seja, tudo, né? Tudo deve estar no meu comando, porque ele criou para mim. Então, essa é a primeira coisa. E aí, o que acontece? A gente vem conversando sobre as feridas, sobre os bloqueios, né, sobre as crenças.
esse projeto, ele é estragado, né? Nós somos estragados quando nascemos, né? Quando nascemos, bem antes de nascer, lembra que eu disse para vocês que as feridas, ela começam lá na gestação, né? Quando a mãe da gente tá grávida da gente, aí sim, as mães precisam ter culpa? Não, não precisa ter culpa, né? Isso acontece com todos nós, sem exceção. Todos nós temos as 5 feridas. Não curadas, elas começam a trazer bloqueios, começam a trazer crença, e aí a gente distancia daquele projeto de Deus, que Ele disse quem eu sou, que Ele deu o sopro da sua essência dentro de mim. Então, dentro de mim tem a essência de Deus. E a gente, às vezes, passa a acreditar naquilo que a nossa experiência com as outras pessoas queridas fez a gente pensar. Principalmente nossa mãe e nosso pai, entendeu? Às vezes, a nossa mãe e nosso pai também foi tratado não como projeto de Deus, né? Eles também não aprenderam a valorizar eles como projeto de Deus. Aí eles nos trataram da medida que eles deram conta, que eles aprenderam lá com os pais deles. Então, a gente a gente cresceu ouvindo nossos pais, às vezes nos chamando de burro, né, nos chamando de outro nome. Escreva aí para mim, que nome que vocês ouviam quando vocês eram pequenos? Vocês ouviam, os pais de vocês falavam, olha, você é imagem e semelhança do Criador, você é perfeita do jeito que você é. Os pais de vocês falavam isso? Né? O que os pais de vocês falaram para vocês? Daí, com esses nomes, vocês vão entendendo como é que ficou a identidade de vocês. Então, o projeto, Deus falou que você tem um pouco dele, que você é feita à imagem e semelhança dele. E aí, só que a gente não ouviu isso dos nossos pais, né? Os nossos pais não sabiam disso. A segunda camada, estou esperando vocês anotarem aqui, mas enquanto isso eu vou falando. A segunda camada do projeto, para ter juízo aí. Então, ou seja, você não tem juízo, né, minha filha? O meu pai, eu me lembro do meu pai me chamar de burra em algumas vezes, quando eu ia fazer coisas que ele já tinha me explicado e não dava certo. Eu me lembro a minha mãe chamava a gente de uns nomes inusitados, era pamonha, era coromole, então por aí você já percebia, né, que eram nomes que iam trazer bloqueios na nossa vida, né, e muitos de vocês também ouviram isso. E aí a nossa autoimagem, quando isso vem dos nossos pais, de pessoas que a gente acredita nelas, a gente passa a acreditar nisso, que a gente é inadequada. Eu não vou ficar falando muito nessas coisas não, porque eu já falei, mas vou falar de outras coisas aqui. Tudo isso e muito mais. A Raimunda está dizendo isso, ó, que tudo isso e muito mais. A Regiane está dizendo que ela de rude, né? Tudo isso a gente ouviu, não é? Então, olha, como é que tinha uma autoimagem boa? Aí a nossa autoimagem é como eu me vejo, né? A gente já viu aqui há 2 semanas atrás, quando eu olho no espelho, é aquilo que eu me vejo. E olha, essa autoimagem baixa, ela faz com que a gente tenha um sentimento de inferioridade, que é outro bloqueio. O bloqueio da autoimagem a gente viu que é o bloqueio mais sério que a gente tem. Então, não só porque a gente viu assim, a forma com que os nossos pais nos trataram, mas também a gente via a autoimagem deles, como eles pensavam deles, como eles se comportavam. Então, a gente veio trazendo isso da nossa herança dos nossos antepassados, né? A gente acabou ficando com uns drive aí ruim. Então, a nossa autoimagem, ela significa, quando eu tenho autoimagem ruim, significa que eu estou desconectada de mim mesmo, né? Daquilo que eu realmente nasci para ser. Então, Deus me fala que eu sou uma coisa, aí os meus pais falam que eu sou outra, né? E eu acredito nos meus pais, que é o que eu estou convivendo todos os dias, né? Então, e aí vem a terceira camada. Qual é a terceira camada? A terceira camada, ela é do autoconhecimento. Então, nenhuma prosperidade chega para mim, nenhuma área, se eu não tiver o autoconhecimento. Por quê? Porque lembra quando Deus ele se relacionou lá com Abraão, ele falava muito para Abraão isso, let leha, que é sai de ti, né? Sai para ti mesmo, entra em ti mesmo,
que é o autoconhecimento, né? Então, Deus já falava isso, Let Leha significa isso, entrar dentro de mim. O autoconhecimento significa isso, eu me conhecer. Então, se meus pais trouxeram os bloqueios lá atrás, agora eu tenho a obrigação de me consertar, né? Eu posso levar isso para lá, para a vida inteira? Posso, mas eu não preciso, né? Então, eu tenho que sair, né, dessa vida, dessa dificuldade de olhar para minhas fragilidades para poder me conhecer. E o autoconhecimento, ele é um pilar importantíssimo na prosperidade, um pilar muito importante na prosperidade. Depois, aí para fazer esse autoconhecimento, a gente tem que entrar num deserto, ou seja, eu tenho que entrar dentro de mim, eu tenho que calar algumas coisas em mim. A Eliane está dizendo que os pais foram abençoados e proferiram palavras de afirmação. Que bênção, Eliane! Porque poucas pessoas tiveram esse privilégio, né? De os pais abençoarem. E com certeza você também transmitiu isso aos seus filhos. Então, olha, para mim ter esse conhecimento, então Deus sempre mandava as pessoas sair do lugar que elas estavam para elas prosperarem, né? O Abraão mesmo que eu estava citando, Jesus tirou ele de uma terra muito abençoada e mandou ele lá para Canaã, que era uma terra que não produzia nada. Mas por quê? Porque a bênção está dentro de mim, né? A prosperidade, ela está dentro de mim, ela não está no lugar que eu vou ficar, né? Eu me lembro que eu falo que tinha porque eu não estou convivendo com essa pessoa mais, um amigo que ele dizia assim, eu tenho que ir embora daqui de Goiânia, que em Goiânia eu não prospero de jeito nenhum, eu vou para qualquer lugar, menos ficar aqui. Então, o que acontece? Não é o lugar que está dificultando, porque a prosperidade, ela está dentro de você. Aí vamos agora para a quarta camada. Qual é a quarta camada? A quarta camada é o QI, né? Que é o quociente intelectual. O que é o quociente intelectual? É onde eu tenho que treinar o meu cérebro, me desenvolver a minha inteligência, é onde eu tomo decisões, é onde está as minhas questões que eu preciso para essa tomada de decisão, né? Então, e é uma camada importantíssima. E muitas vezes, quando os pais não trabalham bem com seus filhos não sentem que têm uma boa inteligência. E aí eles bloqueiam na aprendizagem. Eu me lembro que eu tenho um irmão, né, que é meu primo e é irmão de criação, e ele tinha muitas dificuldades na escola. Os meus pais levaram ele lá no psicólogo, fizeram os testes com ele e falaram, olha, pode ir cuidar dele, mas ele vai ser uma pessoa que não vai prosperar, né? Ele não vai ter trabalho, ele não vai se sustentar, ele não vai nada. E meus pais voltaram arrasados, porque eles não tinham conhecimento para isso, né? E eu era nova também, não sabia o que eu sei hoje, né? E meus pais, por mais que eles não queriam, eles trataram ele dessa forma. E só muitos anos depois é que ele foi embora de casa e aí ele começou a se sustentar. Hoje ele tem um emprego, ele passou num concurso público, mas existem muitas pessoas que são desacreditadas no seu QI desde pequeno e isso fica marcando a vida delas para sempre. A quinta camada é o quociente emocional, é onde estão nossas emoções. E aqui vou dar uma dica importantíssima para vocês. As nossas emoções, elas são fundamentais para que a gente prospere financeiramente. Como as pessoas falaram mais no financeiro, então eu vou dizer isso para vocês. A gente precisa trabalhar as nossas emoções para que a gente possa ter abundância na vida, né? Não só financeira, mas em outros aspectos também. Então ela é fundamental. O nosso descontrole emocional, ela atrapalha a nossa prosperidade. E quando eu olho para a quarta camada, a quinta camada, que é o quociente intelectual e o quociente emocional, eu tenho aí a alma, né? E não sei se vocês lembram, tem uma passagem na Bíblia, eu não sou muito ruim de lembrar, eu sei a passagem, o que diz, mas eu não sei fazer a referência. Que ele diz assim, né?
eu não sei se é Paulo mandando para um outro discípulo, outro apóstolo, que ele dizia assim: eu rogo para que você prospere na alma. Então a nossa prosperidade tem que acontecer na nossa alma. É onde eu preciso desenvolver, trabalhar as minhas emoções. A Welma está dizendo que o que é mais preciso olhar é para o emocional. Muitos de nós precisamos, né, olhar. Então, o quociente intelectual, o quarto e o quinto formam a nossa alma. E aí, eu acho que é Paulo mesmo que falava: eu preciso prosperar primeiro na alma. Se a minha alma estiver em paz, se houver esse trabalho emocional, vai haver prosperidade, né? E depois, a sexta camada é o quociente espiritual, que hoje é muito valorizado. Hoje as empresas estão valorizando isso. Quando a pessoa tem um quociente espiritual bem desenvolvida, ela desenvolve em muitos aspectos. No ano passado, eu comecei a fazer essa experiência. Eu resolvi que eu ia investir muito no meu espiritual. Então, o ano passado e esse ano, eu tenho investido muito no meu espiritual, muito mesmo. E isso tem me dado essa certeza de que a prosperidade, ela vem quando a gente está mais firme espiritualmente. Por quê? Porque nós temos dentro de nós o sopro de Deus. Nós temos dentro de nós a comunicação com Deus. E o espiritual, ele é o relacionamento com Deus e com o nosso propósito. Então, nós estamos nessa jornada para trabalhar esse propósito, né? Nós estamos na nossa jornada para trabalhar esse propósito. Então, nós precisamos olhar para isso, né? Nós precisamos dar importância para o nosso espiritual. Então, é a camada onde está o nosso propósito, né? É um local onde eu não posso ter dúvida. Eu não posso ter dúvida para que eu vim aqui. Eu não posso ter dúvida quem que eu sou, né? Porque se eu tiver dúvida, as coisas não vão funcionar bem, né? É aqui que eu me relaciono com Deus. É aqui que o Espírito Santo de Deus governa o meu espírito se fortalece, governa a minha alma, e a minha alma governa o meu corpo. E meu corpo precisa ser governado, porque ele é estrambelhado. Se a gente deixar por conta do corpo, ele deita no sofá e roda o celular, né? Fica passando, vendo rios aí, jogando, qualquer outra coisa. Então, o corpo ele quer descansar. O cérebro, ele não quer esforço nenhum. Então, o nosso corpo, ele quer só prazer. Se a gente não tiver o governo disso, né, através da alma, você vai deitar e descansar. Então, a prosperidade em qualquer aspecto, mas principalmente o financeiro, eu tenho que estar com a alma bem trabalhada, que é bíblico, né? E, além disso, eu preciso lembrar que eu preciso fazer o governo dessas emoções. E aí a gente chega, então, na sétima camada. Qual é a sétima camada? A sétima camada é o processo, né? Deus fez tudo através de um processo. Ele criou o mundo através de um processo, né? Ou seja, ele criou algumas coisas antes do homem, ele deixou o homem por último, né? Ele foi criando, ele teve um processo para ele criar o mundo. Então, tem um processo aí, tem um processo para mim. Deus quer que, ele me colocou aqui para me desenvolver um processo. E eu faço parte desse processo de Deus, desse projeto de Deus. Eu sei quem eu sou através do projeto de Deus. E ele me fala quem eu sou através do projeto dele. E eu vou trabalhar para ele através do projeto dele. Então, quando eu quero a prosperidade, né, seja principalmente a financeira, eu preciso lembrar que eu tenho que trabalhar esses aspectos na minha vida, né? E que às vezes o financeiro ele vem devagar, por quê? Porque eu tenho coisas para resolver. Se Deus me der... Por que as pessoas, por exemplo, que ganham na loteria esportiva, já está comprovado que mais de 85% das pessoas que ganham na loteria esportiva, elas perdem o dinheiro dentro de, no máximo 5 anos, elas perdem tudo. Por quê? Porque o projeto delas não está desenvolvido. Elas não estão com as camadas bem trabalhadas. Aí elas vão só para o prazer. E quem vai para o prazer destrói aquilo que ganhou, né? Então, eu preciso pensar nesse projeto de Deus. E aí, Deus criou eu, né, dentro dessas 7 camadas, né? Por quê? Porque Ele quer que eu vá para a plenitude. Ele quer que eu seja pleno. Eu não preciso ter dúvida. Nenhum ser humano precisa ter dúvida que ele vai ser abundante.
Se ele não for abundante, é porque está acontecendo alguma coisa. O que pode acontecer? Eu estava vendo uma palestra de um pastor que eu gosto muito, que é o Tiago Brunet. Ele fala o seguinte, que é bíblico também. A Bíblia diz que meu povo padece por falta de conhecimento, né? Isso está lá na Bíblia, é fácil de achar. Meu povo padece por falta de conhecimento. Para você prosperar na vida, você precisa de conhecimento. Se você quer alcançar um grande projeto, mas você não faz nada, então nada vai acontecer com você. Precisa ter conhecimento, né? O conhecimento, ele não é tudo, mas ele ajuda muito. Então, por exemplo, eu estou agora buscando desenvolver a minha prosperidade profissional, né? Me tornar uma terapeuta de relevância, uma mentora de relevância. Eu tenho estudado muito, por quê? Porque o que eu sabia não iria me levar onde eu quero ir. Então, se você tem algum sonho, alguma busca, você quer curar algo em você quer desenvolver algum aspecto seu, a primeira coisa que você precisa fazer é buscar conhecimento para chegar lá. É que o Brunet estava falando. As pessoas, elas querem, mas elas não querem aquilo que dá trabalho para elas. Então, nós precisamos buscar aquilo que nós almejamos. Vai dar trabalho? Vai. Pode demorar? Pode. Então, a minha prosperidade, ela não vem enquanto eu não estou pronta para ela. Eu me lembro que isso é uma verdade tão grande que eu já vivi. Eu me lembro que na minha adolescência, eu fui uma adolescente muito problemática, muito, muito problemática. Eu tinha quadros sérios de ansiedade, né? Eu tinha muita ansiedade. Eu era uma adolescente meio depressiva, eu não tinha prazer com a vida. Eu tinha um vazio existencial muito grande. E o que aconteceu? Eu fui buscar essa prosperidade. Graças a Deus, eu encontrei a minha prosperidade emocional. Hoje eu me sinto muitíssimo bem. Sou uma pessoa que tem prazer com a vida, tem alegria de viver. Sou uma pessoa que estou buscando viver o projeto de Deus, né? E aí outras áreas da minha vida foi melhorando. Eu também era uma pessoa que tinha sérios problemas de saúde, gastrointestinal. Então, tudo isso se curou quando eu busquei conhecimento para ser diferente de quem eu era, para encontrar uma razão de viver. Então, assim, é para todo mundo vai buscar essa prosperidade para si mesmo, né? O que mais? Então, tem muita gente morrendo por falta de não saber qual é a sua identidade, tem muita gente sem razão de viver. Todos os dias hoje eu recebi 3 pessoas que vêm no meu celular e perguntam: Marta, eu estou com esse problema, me ajuda, por favor. Antes de ontem à noite veio uma pessoa contando uma situação com um namorado. Você vê que não está trabalhado na identidade, né? Então você vê, agora à tarde eu recebi uma moça aqui, uma moça linda, né, perfeita, com sérios problemas de identidade. Eu fico pensando, gente, como que as pessoas vão perdendo tanto tempo? A nossa jornada aqui é muito rápido. A gente não pode perder muito tempo, né? Nós temos que olhar para todas essas coisas. Então, olha, Deus já disse quem você é. Quando Deus disse que você é a imagem dele, você é a imagem dele, mas falta semelhança. Aí você precisa buscar ser a semelhança de Deus. E aí, como é que a gente faz para buscar essa semelhança em Deus? Me diz aí, quando eu tomo uma aguinha aqui, vocês me contam. Eu já sou a imagem de Deus, ele já falou quem eu sou. E para mim ser a semelhança dele, o que eu faço? Na verdade, eu vou repetindo muitas coisas para vocês, né? Tudo que eu falo aqui está repetido. Mas eu acho que a repetição, ela vai ajudar a gente. Você vai batendo, uma hora vai entrar, né? Então, eu vou batendo aí, quem sabe? Então, tem muitas coisas aqui que é repetição. Boa noite, Liana. Então, olha, como resolver esse problema? A primeira coisa que a gente precisa resolver é a gente voltar para esse projeto de Deus e curar essas camadas, né? As 7 camadas. Porque se eu estou no nível de ansiedade, vai atrapalhar minha prosperidade, vai atrapalhar meus relacionamentos, né? Vai atrapalhar muita coisa. Se eu não estou numa intimidade com Deus, né? A pessoa às vezes à noite vai rezar e só pede, né? Então, se você só pede, você não tem relacionamento com Deus,
né? Para você se relacionar, é igual arrumar namorado, gente. Quando a gente arruma namorado, não era assim? Eu me lembro quando eu namorava meu esposo, a gente queria estar junto quase todos os dias, né? Eu tinha que, às vezes, porque eu estudava, era complicado, mas eu também queria encontrar com ele todo dia, eu queria conhecer a história dele, eu queria saber da vida dele. É assim, a gente vai se conhecendo, quanto mais a gente se encontra, convive, sabe da história, a gente vai conhecendo. Com Deus também é assim, né? Com Deus também é assim. Boa noite, Marli, amiga querida. Então, com Deus também é assim, eu preciso ler a palavra, eu preciso estar com Ele, eu preciso criar momentos de deserto com Deus, que está só eu e Ele, né? Eu preciso olhar para dentro de mim, me conhecer. Então, uma vez que eu me conheço, eu preciso ver onde que estão as minhas dificuldades, qual camada está a minha dificuldade. Então, olha, eu estava contando para vocês que na minha adolescência foi difícil. Enquanto eu não trabalhei essa camada das minhas emoções, da minha alma, nada fluiu na minha vida. Nada fluiu. Porque nada tinha sentido. Nada tinha sentido. Então, eu precisei trabalhar isso. Então, é importante trabalhar. Então, veja onde que está meu bloqueio, onde está minha dificuldade, qual camada eu preciso começar a trabalhar e fazer uma reprogramação mental. Reprogramar, ir lá, limpar aquele bloqueio que a gente já viu das 2 semanas atrás, quais são os bloqueios, que bloqueio que eu limpo, que ferida que eu limpo, como eu faço, né? Então, focar nessas coisas pode ajudar a gente ir para a nossa abundância, né? Mudar de ambiência, às vezes o ambiente ele é muito tóxico para a gente, né? Às vezes o ambiente a gente está junto com pessoas que só reclamam, que só lamenta, pessoas que dizem que você está errado em tudo, não te elogia em nada. Então a ambiência também ela nos atrapalha nisso, né? Alinhar pensamentos positivos, embora o pensamento positivo ele não é determinante, mas você ter bons pensamentos, acreditar em você, agir, né, ação. Outra coisa que o Tiago lá estava dizendo, que sem conhecimento e sem ação, não tem nada aconteça. A pessoa às vezes fica pedindo, reclamando que a sua vida é difícil, mas não age, não muda pensamento, não muda nada na sua vida, não tem objetivo de vida, né? Eu, às vezes, quando meu cliente chega aqui, eu pergunto assim, se a sua terapia ela desse bom resultado, como é que você queria sair daqui? A pessoa às vezes não sabe nem responder. Por quê? Porque ela não tem muito objetivo. E às vezes ela fala uma coisa só que ela quer resolver na vida dela. E essa uma coisa, às vezes não vai levar onde ela precisa. Então eu preciso mudar a mentalidade, ter uma mentalidade de riqueza. Não é só de dinheiro, é de riqueza. A mentalidade de riqueza, ela é muito mais ampla do que eu estar ligado a dinheiro. É a forma como eu olho para o mundo, como eu olho para mim mesma, né? Ter o espírito da abundância, que é o espírito que Deus me deu. Deus me deu um espírito de abundância, né? Sair da zona de conforto, sair do papel de vítima. Muitas vezes nós somos muito vítimas, culpamos as pessoas, os pais, culpamos o patrão, culpamos um monte de gente e não fazemos o que precisamos. Então, romper com essa mentalidade de escassez, né? A mentalidade de escassez, ela nos atrapalha muito, muito mesmo, né? Para alcançar essa prosperidade, transformar pensamento, as nossas crenças, focar, né? Ter foco, agir de forma mais coerente. Muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas tem uma vida totalmente incoerente, de julgamento, de crítica. A gente não... Se eu foco, por exemplo, quando eu foquei em melhorar a minha vida emocional, o que eu fiz? Eu procurei uma terapia, eu procurei Deus, eu procurei leituras, eu procurei vídeos, eu procurei olhar para dentro de mim, entender as minhas emoções, meus sentimentos. Eu fiz muita coisa para isso acontecer. Muita coisa para isso acontecer. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso ter uma visão de onde eu quero chegar, o final meu, onde que é. E eu preciso ter direção. E quando eu não der conta de fazer isso sozinha, eu preciso de ajuda. Hoje eu atendi um casal aqui, né? E aí eles se queixaram um do outro. Aí, e principalmente as mulheres queixam muito dos maridos, dos homens, né?
E os homens têm mais dificuldade de falar das emoções, às vezes de assumir o papel deles. E eu estava dizendo, o seu marido precisa de ajuda, ele precisa ser orientado, porque ele não teve isso lá na infância dele, ele não foi orientado, ele não foi empurrado aí para a vida, né? E muitas vezes nós não queremos fazer isso para os nossos esposos ou para nossa esposa, e precisamos, né? Precisamos ajudar, precisamos ter paciência. A coisa pode melhorar, mas não vem muito rápido. Preciso criar intimidade com Deus, senão nem vou entender o que Deus me fala, né? Preciso de um planejamento, né? Lá em Provérbios diz que nós fazemos os planos, mas quem realiza eles é Deus. Mas eu preciso ter um plano, preciso ter ação, preciso dizer para Deus o que eu quero, né? Eu preciso dizer para Deus o que eu quero, senão, se Deus não sabe o que eu quero, como é que Ele vai me dar, né? Eu preciso olhar para o modelo de dinheiro, de prosperidade, de abundância que a minha família tinha. Como a minha família pensava no dinheiro, como a minha família pensava na abundância, né? Meus pais gostavam do dinheiro, eles eram pessoa próspera, e se esse modelo meu não for bom, eu preciso mudá-lo, eu preciso trabalhar essa mentalidade minha, senão nada acontece, né? Preciso decidir o que eu quero, criar as minhas metas, criar os meus planos, e aí sim, aí eu vou buscar em Deus, vou apresentar eles para Deus e vou esperar em Deus. Curar minhas emoções, porque dinheiro é emocional, então ele não vem se eu não ter as emoções curadas, né? E é isso. Tem alguma pergunta? Alguém quer complementar alguma coisa aí? Vocês concordam com essa minha fala? Tá certo? Ou vocês têm outro pensamento? Como é que está por aí? Enquanto vocês mandam aqui, vou complementando. Então, a gente precisa almejar a abundância, sim, tá? A abundância, ela é uma bênção de Deus. E Deus deixou bem claro que Ele nos colocou para a felicidade, para a prosperidade, para a plenitude, para a abundância, para a prosperidade. Isso lá na Bíblia a gente vai achar muito disso. Nem precisa ter dúvidas de que Deus nos colocou para sermos prósperos. Mas precisa que nós façamos o que é necessário fazer, tá? Nenhuma pergunta? Aqui para mim não está aparecendo nenhuma pergunta. Eliane está dizendo, perfeito esse tema, que bom. Então, se tá tudo bem, né? Se não tem perguntas, se vocês não querem complementar nada, eu então vou dar boa noite para vocês, desejar que vocês tenham uma maravilhosa noite, né? Que Deus proteja vocês. E quinta-feira eu estou aqui aguardando. A Janaína está dizendo que ficou claro. Ai, que bom, que bom. Quinta-feira estarei aqui aguardando todos vocês, viu? Muito obrigada pela presença de vocês. Fica muito, muito tranquilo quando vocês estão. É bem diferente fazer live sabendo que tem alguém nos ouvindo do outro lado. A Lúcia disse que gostou muito. A Elma também está dizendo que gostou muito. E muito obrigada, viu, gente? Uma boa noite.